Priscila, uma mulher que desafiou as convenções de sua época, viveu em um mundo onde a voz feminina muitas vezes era silenciada, mas ela não se deixou abater. Imagine isso. Em meio a um cenário de poder masculino, Priscila se destacou como uma líder, uma mentora e uma missionária. Você já parou para pensar no impacto que uma única pessoa pode ter na história? Agora, visualize a cena. Priscila e seu marido, Áquila, trabalhando juntos, não apenas como parceiros, mas como co-pregadores do Evangelho. Que tipo de coragem é necessária para levantar sua voz em um mundo que a tenta calar? E se eu te dissesse que, ao longo das páginas do Novo Testamento, encontramos pistas sobre o legado dessa mulher incrível? Quais lições podemos extrair de sua vida para aplicá-las em nosso dia a dia? À medida que exploramos sua jornada, prepare-se para se surpreender. A história de Priscila não é apenas sobre ela, é sobre todos nós e a força que podemos encontrar quando nos unimos em fé e propósito. Vamos juntos decifrar essa história e descobrir a relevância dela para os dias de hoje. Identidade e contexto de Priscila. Quando penso em Priscila, a primeira imagem que me vem à mente é a de uma mulher que desafiou as normas de sua época. Sabemos que ela era de origem judaica e, como muitos dos primeiros cristãos, estava inserida em um contexto onde as mulheres frequentemente eram relegadas a papéis secundários. No entanto, Priscila não se deixou limitar por isso. Ela se destacou em um período em que a igreja cristã estava dando seus primeiros passos, e sua influência foi fundamental para moldar os alicerces dessa nova comunidade de fé. O fato de Priscila ter se mudado de sua terra natal, possivelmente Roma, para Corinto, onde conheceu Áquila, mostra seu espírito aventureiro e sua disposição para se envolver em novas experiências. A história dela é um lembrete poderoso de que, independentemente do contexto, as mulheres sempre tiveram um papel ativo na transformação social e espiritual. O que mais me impressiona é como Priscila navegou por esse mundo dominado por homens e ainda assim conquistou um espaço significativo. Ela não era apenas uma esposa de um homem influente, ela era uma parceira fundamental no ministério. Além de ser uma mulher de coragem, Priscila também era uma pessoa de profundidade intelectual e espiritual. Ela não se contentou em ser apenas uma espectadora. Ela se envolveu ativamente na formação de novos líderes, preparando o terreno para a expansão do cristianismo. A história dela é um testemunho de como a identidade e o contexto não definem o que podemos alcançar. Priscila é um exemplo vivo de que, mesmo em situações adversas, é possível ser uma voz de autoridade e influência. A sua presença nas Escrituras é um indicativo claro de que mulheres como Priscila desempenharam papéis cruciais na história do cristianismo. Ela não era uma figura periférica, pelo contrário, estava no centro das atividades missionárias e teológicas da época. Isso nos leva a refletir sobre a importância de reconhecer e valorizar as contribuições das mulheres na história da Igreja, algo que muitas vezes é esquecido ou minimizado. Finalmente, o legado de Priscila continua a ressoar em nossos dias. Ela é um símbolo de força, resiliência e fé, mostrando que a identidade de uma pessoa é moldada não apenas por suas circunstâncias, mas também por suas ações e decisões. Olhando para sua vida, somos lembrados de que o papel de uma mulher na igreja vai muito além do que a sociedade muitas vezes acredita. Parceria ministerial com Áquila. A relação entre Priscila e Áquila é um exemplo notável de parceria ministerial. Eles não eram apenas marido e mulher, eram co-líderes e colaboradores no trabalho da igreja. A sinergia entre os dois é um testemunho de como um casal pode unir forças para impactar vidas e comunidades. O fato de estarem juntos em seu ministério é uma mensagem poderosa sobre a importância da colaboração, especialmente em um mundo que muitas vezes tenta dividir as esferas de atuação de homens e mulheres. Uma das coisas que mais admiro na parceria deles é a forma como se apoiavam mutuamente. Áquila era um homem respeitado, mas não hesitava em reconhecer a sabedoria e a influência de Priscila. Isso é algo que muitas vezes falta em parcerias contemporâneas. Eles trabalhavam lado a lado, compartilhando responsabilidades e celebrando conquistas juntos. Essa dinâmica é uma lição valiosa para todos nós, mostrando que a verdadeira liderança não é sobre quem está na frente, mas sobre como podemos unir forças para um objetivo comum. Além disso, a colaboração deles não se limitava apenas ao trabalho de evangelização.
Eles também estavam envolvidos na formação de novos líderes, e isso é um aspecto que não podemos ignorar. Priscila não era apenas uma assistente, ela era uma mentora e uma educadora. Essa disposição para ensinar e guiar outros é o que realmente destaca sua contribuição no ministério. Juntos, eles criaram um ambiente onde outros podiam crescer e florescer na fé. Outra dimensão interessante dessa parceria é que, em muitas passagens, Priscila é mencionada antes de Áquila, o que pode indicar sua posição de destaque dentro do ministério. Essa inversão de ênfase é bastante significativa em uma época em que as mulheres eram frequentemente invisibilizadas. Essa escolha de palavras nas Escrituras é um lembrete de que Priscila estava não apenas presente, mas ativamente engajada na liderança. Por fim, o exemplo de Priscila e Áquila nos ensina que a verdadeira parceria vai além do simples compartilhamento de responsabilidades. É sobre um compromisso mútuo de crescer e servir juntos, independentemente das circunstâncias. Essa é uma lição que ainda ressoa nas comunidades cristãs de hoje, onde a colaboração entre homens e mulheres é essencial para o avanço da missão da igreja. Instrução de Apolo. O episódio em que Priscila e Áquila instruem Apolo é uma das histórias mais fascinantes que ilustram o papel ativo de Priscila na formação teológica da época. Apolo era um pregador eloquente, mas como qualquer um de nós, ele tinha lacunas em seu entendimento. A coragem e a sabedoria de Priscila em abordar Apolo não só demonstram sua confiança, mas também seu comprometimento com a verdade do Evangelho. É interessante notar que Priscila, ao lado de seu marido, não teve medo de corrigir um líder influente. Isso nos dá uma visão do caráter dela. Ela não se contentou em ser uma espectadora, mas se posicionou para contribuir ativamente. Essa abordagem é algo que muitas mulheres ainda enfrentam hoje em dia. A coragem de Priscila em dialogar com Apolo é um exemplo de como devemos ser proativos em compartilhar conhecimento e sabedoria, independentemente do nosso gênero ou posição. Além disso, essa instrução não foi apenas uma correção, foi um ato de amor e cuidado. Priscila e Áquila não abordaram Apolo de forma crítica ou desdenhosa. Em vez disso, eles compartilharam o conhecimento que tinham, ajudando-o a entender o caminho de Deus de maneira mais precisa. Essa atitude é um modelo de como devemos nos relacionar com os outros, especialmente quando se trata de crescimento espiritual e aprendizado. O impacto dessa instrução foi significativo, pois Apolo se tornou um defensor ardente da fé cristã, pregando com ainda mais fervor após receber o conhecimento que Priscila e Áquila compartilharam com ele. Isso nos leva a refletir sobre o poder que temos em nossas palavras e ações. Uma simples conversa, uma orientação bem colocada, pode ter repercussões duradouras na vida de alguém. E o fato de que Priscila estava no centro desse episódio é um testemunho do seu papel como educadora e líder. Por fim, essa história nos encoraja a valorizar a instrução mútua na comunidade de fé. Priscila não estava apenas ensinando Apolo, ela estava construindo uma rede de apoio e encorajamento que beneficiaria toda a igreja. Isso é algo que precisamos cultivar em nossas comunidades hoje, onde todos, independentemente de gênero, podem contribuir para o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Priscila, como líder na igreja primitiva. Quando penso em Priscila, não consigo deixar de admirar sua força e determinação. Ela não era apenas uma mulher que acompanhava seu marido, Áquila. Ela era uma líder. Nas comunidades cristãs do primeiro século, Priscila desempenhou um papel fundamental. O que muitas vezes é esquecido é que as casas onde os primeiros cristãos se reuniam muitas vezes pertenciam a mulheres como ela. Priscila não apenas abria as portas de sua casa, mas também as de seu coração para acolher e ensinar. Essa hospitalidade era um reflexo de sua fé e compromisso com a missão do Evangelho. As evidências de sua liderança são palpáveis. Priscila organizava reuniões, ensinava e formava novos cristãos, contribuindo para a construção de uma comunidade sólida. É interessante notar que, em muitas culturas da época, as mulheres eram relegadas a papéis secundários. No entanto, Priscila desafiou essas normas e se destacou como uma figura central na disseminação do Evangelho. Ela não tinha medo de se posicionar, de falar e de guiar os outros em sua jornada espiritual. Isso é algo que ressoa até hoje, mostrando que a liderança feminina sempre teve seu lugar, mesmo em tempos desafiadores. Outro aspecto importante da liderança de Priscila é sua capacidade de trabalhar em parceria com seu marido.
Juntos, eles formaram uma equipe poderosa, apoiando-se mutuamente em suas atividades ministeriais. Essa dinâmica é um exemplo de como a colaboração, independente de gênero, pode ser eficaz e transformadora. Priscila não era apenas uma coadjuvante. Ela trazia suas próprias habilidades e dons para o ministério, e isso era reconhecido por aqueles ao seu redor. Sua presença ativa desafiou a visão limitada que muitos podiam ter sobre o que uma mulher poderia realizar na comunidade cristã. Além disso, o fato de Priscila ser mencionada em diversos contextos de liderança mostra que ela não era uma figura isolada. Sua influência se estendia além de sua casa e de sua comunidade imediata. Ela era respeitada e reconhecida em várias cidades, evidenciando que sua atuação transcendeu fronteiras. Isso é um testemunho do impacto que ela teve na formação das primeiras comunidades cristãs. O que ela fez não foi apenas importante para sua época, mas também para o futuro da igreja, que ainda hoje se beneficia de seu exemplo. Por fim, a liderança de Priscila nos ensina que as mulheres têm um papel vital na igreja. Ela nos lembra que o evangelho é para todos, independentemente do gênero. Sua história é uma inspiração para que as mulheres contemporâneas se vejam como líderes e agentes de mudança nas igrejas e comunidades. O legado de Priscila é um convite à ação, à coragem e à busca de um lugar de destaque na missão de Deus. Referências nas cartas de Paulo. Quando leio as cartas de Paulo, não posso deixar de notar suas menções a Priscila. Em Romanos 16, 3, 5, ele a cita ao lado de Áquila, elogiando-os por seu trabalho árduo. Essa referência me faz refletir sobre o reconhecimento que Priscila recebeu em um tempo em que as mulheres frequentemente eram invisibilizadas. O fato de Paulo, uma das figuras mais influentes do cristianismo primitivo, destacar Priscila em suas epístolas é um sinal claro do papel significativo que ela desempenhou na igreja. As cartas de Paulo são ricas em conteúdo teológico e prático, mas também são um espelho da comunidade que ele ajudou a formar. Ao mencionar Priscila, ele não apenas a valida como uma colaboradora, mas também mostra que a contribuição das mulheres era fundamental para a expansão do evangelho. Isso é especialmente notável em uma época em que as mulheres eram frequentemente excluídas de papéis de liderança. Priscila, ao ser reconhecida por Paulo, se torna um símbolo de que a diversidade de vozes enriquece a mensagem cristã. A inclusão de Priscila nas cartas de Paulo também sugere que seu trabalho não era apenas local, mas tinha um impacto mais amplo. Isto é, ela não estava apenas envolvida em sua própria comunidade, mas sua influência se estendia a outras igrejas. Essa interconexão entre as comunidades cristãs primárias era vital para a disseminação da fé e para a formação de uma identidade cristã coletiva. Priscila, assim, não era apenas uma líder isolada, mas parte de uma rede dinâmica de crentes que colaboravam e se apoiavam mutuamente. Além disso, as referências a Priscila nas cartas de Paulo ajudam a moldar a compreensão da função das mulheres na igreja primitiva. Elas mostram que as mulheres não eram apenas participantes passivas, mas ativas e essenciais no ministério. Isso é uma lição importante para a igreja contemporânea, que muitas vezes ainda luta para integrar plenamente as mulheres em papéis de liderança. Priscila é um lembrete poderoso de que a contribuição feminina é essencial para o crescimento e a saúde da comunidade cristã. Por fim, as menções a Priscila nas cartas de Paulo são um convite para repensar o papel das mulheres na igreja. Elas nos instam a celebrar e reconhecer as vozes femininas, que têm muito a oferecer. A história de Priscila continua a ressoar, mostrando que a inclusão e a valorização das mulheres são não apenas desejáveis, mas necessárias para a construção de uma igreja vibrante e fiel ao chamado de Deus. Impacto e legado de Priscila. Priscila é uma figura que não apenas fez parte da história da igreja primitiva, mas que também deixou um legado que ainda ressoa nos dias de hoje. Quando pensamos em sua influência, é fundamental considerar a época em que viveu. Em uma sociedade marcada por normas patriarcais, Priscila se destacou como uma mulher que não tinha medo de assumir papéis de liderança e ensino. Sua coragem e determinação em participar ativamente da formação da teologia cristã são características que merecem ser celebradas. Ao olhar para a sua trajetória, percebemos que ela não apenas contribuiu para a disseminação do Evangelho, mas também ajudou a moldar a maneira como entendemos a fé cristã. O impacto de Priscila na teologia cristã é palpável,
especialmente no que diz respeito à inclusão das mulheres na liderança da igreja. Ela e seu marido, Áquila, não apenas acolhiam os apóstolos em sua casa, mas também eram mentores de figuras influentes como Apolo. Essa disposição de ensinar e guiar novos líderes destaca como Priscila estava profundamente envolvida na formação do entendimento cristão. O fato de que ela era uma mulher com conhecimento teológico e capacidade de instruir outros, incluindo homens, desafia as normas de seu tempo e nos mostra que a fé cristã sempre teve espaço para a diversidade de vozes. Um dos legados mais significativos de Priscila é o exemplo que ela deixou para as mulheres contemporâneas nas igrejas. Sua história inspira muitas a se posicionarem e a assumirem papéis ativos em suas comunidades de fé. O impacto de Priscila vai além das paredes da igreja. Ela serve como um símbolo de empoderamento e de um chamado universal para todos os cristãos. Ao pensar na relevância da sua vida, é difícil não refletir sobre as barreiras que ainda existem e como a história de Priscila nos desafia a continuar lutando por igualdade e representação nas esferas religiosas. Além disso, o legado de Priscila também se reflete na maneira como as comunidades cristãs hoje abordam a educação teológica. O papel dela como instrutora de Apolo é um lembrete de que o conhecimento não deve ser monopolizado, mas sim compartilhado entre todos os membros da igreja. Essa filosofia se alinha com a ideia de que todos têm algo a oferecer, independentemente de seu gênero. A disposição de Priscila em ensinar e compartilhar suas crenças contribui para um ambiente de aprendizagem inclusivo que, ainda hoje, é essencial para o crescimento espiritual das comunidades. Por fim, a influência de Priscila na formação da teologia cristã é um testemunho do poder que uma única vida pode ter. Ela não apenas ajudou a moldar a fé de sua época, mas também lançou as bases para futuras gerações. Sua história nos encoraja a reconhecer o valor das contribuições das mulheres na igreja e a continuar promovendo um espaço onde todos possam crescer e se desenvolver na fé. O legado de Priscila não é apenas uma parte da história da igreja, mas um chamado contínuo à ação e à inclusão, que deve ser abraçado por todos nós. E aí, pessoal, chegamos ao final dessa jornada incrível sobre Priscila, uma mulher que, mesmo em tempos desafiadores, fez história ao lado de seu marido, Áquila. Olha só, você já parou para pensar na importância dela no crescimento da igreja primitiva? Não era só um apoio. Priscila foi uma verdadeira mentora para figuras como Apolo, trazendo ensinamentos profundos e essenciais. Agora quero que você reflita. Quais lições podemos aprender com a coragem e a dedicação de Priscila? Será que estamos prontos para nos posicionar em nossas comunidades, assim como ela fez? E se você tivesse a oportunidade de conversar com Priscila, o que perguntaria a ela sobre fé e perseverança? Antes de encerrar, que tal um quiz relâmpago? Responda rápido. Você sabia que Priscila é mencionada em 3 diferentes livros do Novo Testamento? Comente aqui embaixo qual versículo mais tocou seu coração. E lembre-se, a história de Priscila não é só dela, é nossa também. Vamos juntos continuar essa busca por conhecimento e fé? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!